Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Muito Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Perceba essa necessidade de renovação. Vamos dar continuação ou continuidade ao nosso estudo, lembrando que Jesus falava que a gente não deve se assemelhar ao fariseu da parábola. Porque diz Jesus em Mateus 6, versículo 8, que vosso Pai Celestial sabe do que necessitas antes mesmo que vós lhe peçais. Então não adianta pedir por nós. Quando ele diz pedir, receberei, bater e abrir-se-vos-á, é no sentido de pedir com humildade e pedir pelos outros. Porque aquilo que nós temos direito, a gente não precisa pedir, que Deus nos concede, tenha certeza disso. Então, esses dois versículos fecham o sentido, versículo 6, aliás, versículos 7 e 8, quando ele diz, não vos assemelheis aos hipócritas, quando orardes, não usei das línguas dos pagãos que acreditam ser escutado pela repetição ou pelo rogo das palavras. Porque não é por isso que você vai ter mais força, por isso que não é a quantidade de palavras, é o sentimento que nasce do nosso coração. Ao orar, vamos ter uma conversa interior com Jesus. Ele sabe o que tem no seu coração. E aí ele vai ouvir o coração e não as palavras, porque o sentimento é que faz a ligação entre nós e o Cristo que está a nos esperar. Então esses dois versículos fecham o sentido anterior dos ensinamentos que Jesus já nos tinha orientado. Agora ele aprofunda o ensinamento dizendo que não devemos em nossas orações imitar os pagãos, ou goim, como se diz em hebraico, que usavam as repetições, como Jesus diz, ba'ateret devarim, que é ba'ateret devarim, que é o rogo, ou a multiplicação, ou a repetição das palavras, como o grego chama, batalogeo. Repetições da palavra que indica gagueira, segundo o grego. Jesus coloca as duas atitudes, a exterior, das gagueiras e repetições para serem vistas pelos homens, e a outra interior, toda voltada para a meditação. Diz Jesus, vosso Pai já sabe do que necessita. Se Ele já sabe, meus queridos irmãos, não devemos gritar e alardear para dizer isso a Ele. E na sequência, Jesus nos prepara e nos ensina a maior oração de todos os tempos, que é o Pai Nosso. E esse ano eu estive em Israel, o ano passado, vários anos, e quando eu chego ali, que eu vejo aquele local humilde, sem nem, hoje, 2000 anos depois, creia você, não tem nenhum conforto naquela gruta. Não é nenhuma catedral, não tem vitrais, não tem altares, cadeiras de ouro, pinturas de ouro no local, não. Pedra e mais nada. Uma gruta mesmo, que se fosse coberta de vegetais, de árvores, ali deveriam morar jaguatiricas, cobras, animais silvestres, onça, e não ser humano. E foi dali, meus queridos telespectadores e irmãos, que saiu a maior oração de todos os tempos. E aí, nós, lá no Monte das Oliveiras, existe, em torno daquela gruta, 106 placas de mármore na parede, com o Pai Nosso em 106.
idiomas, entre idiomas e dialetos. Então ali você vai encontrar o Pai Nosso em todas as línguas ou idiomas. Tem até Tupi-Guarani, que eu tive agora esse ano em Dourados, Mato Grosso do Sul, e Dona Rosa me deu de presente, que ela tem. A família dela tem indígena, e ela me deu um Pai Nosso, me parece, que foi da avó dela, que era índia, e pronunciava o Pai Nosso em Tupi-Guarani. Eu queria até aproveitar e mandar o meu abraço fraternal para Dona Rosa e suas filhas, que com tanto carinho nos receberam esse ano lá em Dourados. Estive na casa dela, tivemos um almoço lá maravilhoso. Dona Rosa, querida, um abração aí nas suas duas filhas, que também são pessoas maravilhosas e que nos acolheram com muito carinho durante o período que nós tivemos aí em Campo Grande e Dourado. Meu abraço para o Carlos Sanches, Dona Beth, sua esposa, maravilhoso casal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Meu querido irmão Coronel Lobo, não poderia deixar de falar do seu entusiasmo, o Mundi e todos vocês, o nosso Luiz que retransmite pela rádio Portal de Luz os nossos programas. Luiz Domingues, meu querido, você é um irmão que honra a nossa doutrina com esse trabalho maravilhoso que você faz de levar aos 4 cantos do planeta essa mensagem libertadora da doutrina espírita. Então, lembrei-me agora do Pai Nosso Tupi-Guarani para poder lembrar de tanta coisa importante na minha vida que foi esse ano. E lá, numa placa, ao lado do Pai Nosso em aramaico, tem o Pai Nosso em hebraico. E eu extraí o Pai Nosso hebraico e fiz a tradução. E vou ler como ele é pronunciado em hebraico, e nós vamos tentar traduzir a vocês palavra por palavra no final desse programa, até o final. E com certeza, como não vamos ter tempo de terminar, vocês vão ter que ter a curiosidade e na próxima semana voltarem para assistirem e compreender as explicações da segunda e última parte do Pai Nosso. Aqui ele diz assim: Avinu Sheba Shamayim Itkadash Shimicha Tavo Malekuteha Yase Ritzonicha Baaretz Kashe Naasa Bashamayim Tenilano Hayom Lechem Hukinu Usilar Lano Et Ashmateinu Kashe Solihim Anachinu Laase Ashimu Lano Veal Tivieinu Lidei Massa Ki Im Hatzileinu Min Hará. Amém. Foi isso que Jesus quis dizer, uma coisa diferente, né? Não estou me exibindo, não. É porque eu quero mostrar para vocês de onde nós tiramos isso. Porque muita gente não acredita, tem gente que fala que nós estamos criando coisas. Isso aqui eu extraí da pedra que está lá na gruta, no local da gruta, na igreja do Pai Nosso, lá no Monte das Oliveiras. A expressão Avinu, que é o título, Ave em hebraico é pai. E Avinu é a contração de pai, Av, mais Anachinu, que em hebraico significa nós. Não é pai nós, mas pai nosso. Então, Av, pai, Nu. Avinu, pai de todos nós. Olha o título. Jesus não disse meu pai, porque ele poderia ter nos levado e nos conduzido a falar: quando orardes, orai assim, meu Pai que estás nos céus, como muita gente diz, que não é isso que ele está dizendo. Mas a primeira palavra, o próprio título, já nos leva à igualdade e à humildade, que é a submissão diante de Deus que devemos ter no momento que a gente vai pedir alguma coisa. A humildade é muito importante. Mesmo diante de Deus, que é tão bondoso, misericordioso, justo e bom para conosco, mas se você não tiver humildade ao pedir, você já está demonstrando que ainda não está à altura de se relacionar com Deus. Se você não se lembra do vizinho,
dos seus familiares, daqueles que lhe cercam, é outra coisa que tem que ter no Pai Nosso: humildade, solidariedade, igualdade, fraternidade, tudo sempre. Se Jesus disse que Deus já sabe do que a gente precisa, então Ele vai nos conceder, que Ele não é injusto. Então vamos nos lembrar de orar pelos outros. E neste momento eu oro a Deus e peço a Ele que proteja você que está sintonizado conosco, sua família, e que dê a todos vocês um Natal cheio de paz, de harmonia, e que o nosso Brasil receba igualdade, fraternidade e liberdade nesse momento que precisamos de união, de paz e de muita luz para seguirmos com o amor que todo cristão deve ter como exemplo de ser um seguidor de Jesus. Fique com Ele e na próxima semana vamos explicar palavra por palavra do Pai Nosso, e aí vocês terão com mais clareza, partindo do texto original, o que realmente Jesus quis dizer àqueles que ouviam seus discípulos na gruta, que hoje tem o nome de Eleomna, que em grego significa olival, que é por estar no Monte das Oliveiras. Então voltaremos na próxima semana, lá em Eleona, explicando todas as palavras e o significado do Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Um beijo, fiquem com Ele, e até a próxima semana e muita paz.